10h58. Universitária. ZYD 240, 99.9 MHz. FM. Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Universitária FM, Agenda Cultural. O Terra Café Bar comemora seus 3 anos de resistência neste sábado, a partir das 9 da noite, com 3 atrações especiais: Juvenil Silva, Isadora Mello e Barro, que sobem ao palco apresentando suas canções. Ingressos antecipados à venda no site Simpla. O Hang the DJ lança sua edição Distopia neste sábado a partir das 10 da noite no Iraque Club. O set temático fica por conta do DJ Marco Zero. Tem também o som das residentes Bruna Vieira e Letícia M. E os DJs convidados Evandro Q e o Underground, com muito pós-punk, cold wave e future pop. Ingressos à venda na hora e local do evento ou pelo site Simpla. Universitária FM, Agenda Cultural. Olá povo, olá pessoas, eu sou a Deluna e neste sábado no Interdependente Música e Conhecimento vamos de metal com a banda Nervo Chaos de São Paulo e Brutal Order. É isso aí, neste sábado às 18 horas na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvinte da Rádio Universitária 99.9 FM e também da Rádio Paulo Freire 820 AM, as nossas rádios públicas. Meu nome é Bruno Nogueira, eu sou professor nos cursos de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco e está começando agora mais uma edição do programa Fora da Curva, o programa que fala sobre o que a maioria cala. E o mês de dezembro, no Brasil, também é chamado de Dezembro Vermelho, por ser o mês de conscientização do HIV, puxado pelo Dia Mundial da Luta contra a AIDS, que foi no dia 1º do mês. E neste ano, o Brasil completa, inclusive, 30 anos da oferta do tratamento da doença pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. E o Brasil ainda tem um dos programas que é considerado modelo em todo o mundo. No entanto, os motivos para comemorar a data e esse contexto, principalmente em Pernambuco, não tem sido muito. Na segunda-feira retrasada, dia 3, a ONG Gestos e a Articulação AIDS denunciaram a situação dos serviços de atendimento às pessoas vivendo com HIV em Pernambuco. Em várias clínicas, como Alessa de Andrade, Barros Barreto e Oswaldo Cruz, faltam exames, falta atendimento médico de urologistas e ginecologistas, e em vários não estão mais fazendo nem estão mais fazendo marcação de atendimento. Além de casos mais graves, como o Hospital Correia Picanço, que está com a UTI fechada, no Hospital Oswaldo Cruz está sem equipamento para hemograma, e o IMIP também está com uma média de 8 meses para conseguir marcação de consulta. E isso gera uma controvérsia, porque um boletim divulgado recentemente pelo Ministério da Saúde detectou uma queda de 16% na detecção do HIV no Brasil. Mas essa queda se dá por uma diminuição do vírus ou porque os exames não estão mais sendo feitos? Neste mesmo boletim, Pernambuco mostra um aumento de 15% dos casos de mortalidade por HIV. Em Pernambuco, a cada dia, 2 pessoas morrem vítimas de complicação da AIDS e a cada 6 horas uma pessoa é infectada por HIV. E por isso, Fora da Curva pergunta hoje por que aqui no Brasil os casos de HIV têm aumentado. Eu estou hoje aqui com Simone Ferreira, feminista, cientista social, integrante da Articulação AIDS em Pernambuco e do Fórum das Mulheres de Pernambuco, e também com José Cândido da Silva, que é representante da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV. Bom dia, sejam bem-vindos ao Fora da Curva. Bom dia, obrigada. Lembrando que você que escuta o programa na Rádio Universitária pode também acompanhar a transmissão ao vivo em vídeo no Facebook. Basta acessar a página facebook.com/programa Fora da Curva ou então facebook.com/99universitária, e lá você também pode mandar perguntas e comentários para nossos convidados. Eu queria começar por esse boletim que eu falei agora há pouco, na abertura.
qual é a melhor leitura que a gente pode fazer sobre essa diminuição da detecção, né? É um aumento efetivo no tratamento? É pela falta de exame? Como é que a gente pode abordar isso? Primeiro, bom dia a todas e todos que estão acompanhando o programa Fora da Curva. Agradecer em nome da Articulação AIDS em Pernambuco, que é um movimento social formado por organizações não governamentais que trabalham com o enfrentamento à AIDS e também por ativistas que aderem a essa luta contra a AIDS. Bem, essa pergunta é uma pergunta que a gente se faz todo ano, a cada boletim que sai. Porque tem uma questão que os exames estão sendo feitos, né? Realmente diminuiu e não diminuiu. A gente tem uma realidade, vou falar um pouco de Pernambuco, que é a seguinte. Tem um incentivo a fazer o exame, mas nem sempre isso é feito. Né? Se a gente pensar, se a gente pensa mais no interior do estado, por exemplo, há uma dificuldade muito grande de realização dos exames para HIV, né? E também da notificação. A gente sempre conversa, e Cândido pode falar isso bem melhor, que há sempre uma subnotificação, ou seja, há casos que ainda não chegaram a ser... na verdade, que não chegaram ao conhecimento para ser notificado no boletim. Então, esse número a gente sempre diz que é bem maior, né? Porque muitas pessoas ainda não fizeram, ou fizeram e ainda os dados não foram alimentados. Haja visto que o número também da falta de assistência às pessoas vivendo com AIDS também é muito grande. Então, a gente não tem como dizer que diminuiu no Brasil esse número. Não tem de jeito nenhum. Essa é uma questão que o movimento sempre questiona. Não tem como afirmar que diminuiu. Porque os dados que vêm do interior do estado, falando em Pernambuco, e que chegam até nós para nossa informação, não é a verdade. Muitas pessoas que a gente conhece, muitas vezes não são notificadas no seu município. São notificados em outro município, às vezes fora do estado. Então, essa não é a realidade. Bom dia, Cândido, representante da Rede Nacional de Pessoas que Vivem com AIDS, em Pernambuco. A rede é um movimento de pessoas que vivem com HIV para lutar pela cidadania. Eu concordo com Simone, até porque, infelizmente, o diagnóstico ainda é tardio. As pessoas se descobrem já em cima da cama, no leito do hospital, quando já está com doenças oportunistas e com AIDS mesmo, né? Quanto ao número de boletim, a gente fica meio assim em dúvida, porque talvez até tenha diminuído, que eu não acho que tenha diminuído o número de morte, mas o índice de infecção com HIV ainda no Recife, em Pernambuco, ainda é muito alto. Como o companheiro falou, a banalização da AIDS ainda é muito grande por parte do Ministério da Saúde também. Quando o Ministério da Saúde fala que a AIDS não mata mais porque tem tratamento, as pessoas deixam de se prevenir, deixam de usar preservativo nas suas relações, deixam às vezes até de tomar o remédio porque no serviço não oferece. Como que a gente pode diminuir o número de infecção por HIV se a assistência não dá condições e as pessoas que vivem com HIV acessar o seu medicamento, acessar a sua saúde? Falta especialidade no serviço de saúde. Hoje em dia, as pessoas que têm HIV só têm uma consulta por ano. Isso para pegar receita e para ficar pegando remédio. E as pessoas que vivem com HIV não precisam só de antirretrovirais. A gente precisa de uma assistência mais integral, né, para as pessoas que vivem com HIV. Então, é muito difícil a gente ver um boletim dessa maneira falando que diminuiu, que a gente acha que não diminuiu. Tem certeza até que diminuiu. O índice, cada dia que passa, como você falou, de 6 horas uma pessoa se infecta, 2 pessoas morrem por dia. Em cada SAI de Pernambuco, chega 4 pessoas por dia em cada SAI. Nós temos 32 SAI em Pernambuco. Imagina você somando quantas pessoas não chegam em Pernambuco, né? Fora, acho que não testaram ainda e não sabem da sua soropositividade. E aqui em Pernambuco, o plano de prevenção ao HIV, que foi construído em 2015, ele ainda não foi implementado, né? A gente chegou, inclusive, a fazer um convite para que algum representante do poder público pudesse responder essa questão, mas a gente não teve nenhum retorno. Por que essa espera de tanto tempo? Vocês conseguem explicar para o nosso ouvinte o que é que falta para a implementação desse plano? Olha, o plano, ele foi dialogado junto
na verdade, não só dialogado. Os movimentos sociais pressionaram o poder público, colocando propostas de ações que, ao nosso ver, em nossa avaliação, eram importantes para o enfrentamento à epidemia no Estado. Né? Foi pressionado também nas conferências, que é um outro local, né? As conferências de saúde também, elas dialogam com propostas para que os governos executem, né? Não só elaborem, mas como executem. Sempre chegaram para nós a dificuldade em relação orçamentária, né? Sempre disseram que era falta de orçamento. Eu não creio, né? A minha avaliação, eu não estou fazendo aqui, não é só quando eu digo não creio, porque na verdade é o movimento, eu estou falando pelo movimento, pela articulação AIDS em Pernambuco. Então, assim, na verdade, há um descaso com a saúde em Pernambuco. Haja visto que a gente pode ter 32, não é, Cândido? São 32 SAIs, mas eles não funcionam a contento. Nós sabemos que tem furo de profissional na rede, falta equipamento, falta medicação, falta um monte de coisa. Então, assim, há um descaso muito grande no campo da saúde e eu não, tenho certeza, que há um descaso com o enfrentamento à AIDS também no nosso estado. E isso é gritante. Falta camisinha, que talvez isso seja um pouco da resposta. Se falta camisinha, como é que as pessoas se previnem? Como é que não está aumentando esse número? Então, assim, falta camisinha, que é a coisa mais básica nos postos de saúde. E puxando para o lado de Recife, né, que é a cidade de Pernambuco que mais tem números de pessoas com HIV, nós só disponibilizamos de um SAI. E dentro desse SAI que fica no Lessa de Andrade, as salas lá estão todas caindo no reboco com mofo, fungos, que estão sem ter condições de estar atendendo as pessoas com HIV. As pessoas estão sendo improvisadas em salas para ser atendidas, porque os médicos não conseguem atender as pessoas. Um descaso muito grande, como Simone falou, falta de recursos humanos, falta de assistência de modo geral. Então, a gente precisa também estar focando mais. A gente tem um CTA que passou 3 anos fechado, fazendo só alguns testes, de 10 testes por dia, 12. Hoje voltou para o espaço, foi reformado, mas continua com a equipe reduzida, fazendo só 12 testes, que não é o suficiente para... Antes fazia 50 testes, 25 de manhã, 25 à tarde, e hoje está fazendo 12. Então, o descaso é muito grande mesmo com a saúde, não só das pessoas com HIV, mas com a população de modo geral. Eu falei, vocês citaram alguns exemplos agora, eu abri o programa também falando o nome de alguns hospitais que estão com alguns problemas. Tem algum outro caso dentro desse contexto que está acontecendo na cidade, que a gente pode destacar de grave, assim, de falta de... Tem a falta de... humano, falta de material? Tem a onde falta... especificamente? Tem uma questão que eu acho que é importante para a gente discutir aqui no programa, que é o seguinte: quando a gente fala que tem organizações que trabalham, né, com a luta contra a AIDS, tanto aquelas que fazem a discussão política, né, que faz a pressão política, quanto aquelas também que têm atendimento dentro da sua própria sede, né? E muitas vezes, quando o governo não faz a sua parte, ou seja, a rede não faz a sua parte, desde a questão da saúde, mas falar sobre AIDS, eu acho que é uma coisa importante, Bruno, dizer que não é só no campo da saúde. Aqui, lógico que hoje o foco do programa é no campo da saúde, mas também, assim, tem a ver com previdência, tem a ver com moradia, tem a ver com um monte das outras políticas, né? Então, quando o governo não dá conta, isso estoura nas organizações não governamentais, né? Então, nós temos organizações como, por exemplo, como a Gestos, como o GTP+, que é o grupo de trabalho com pessoas, que faz prevenção com pessoas soropositivas, e outras organizações que eles estouram lá, né? Então, esse é um problema. A ausência do governo, desde medicação, até preservativo, né, Cândido, que a gente também sabe disso, que vão buscar nas organizações. Atendimento jurídico. Então, assim, tem casos que são super graves que estão acontecendo aqui em Pernambuco e que o desmantelamento, por exemplo, não ter uma política que funcione no interior do estado, isso é muito grave. Quem mora, por exemplo, na área rural, que tem residência na Zona da Mata, no sertão de Pernambuco, está completamente... não tem assistência, eu não pensei na palavra, não tem assistência, e muitas vezes vem para Recife, à espera de um carro que transporte para cá, mas muitas vezes as pessoas não têm condições de chegar aqui em Recife. Então, essa falta de assistência e também uma falta de diálogo entre o governo municipal e o governo estadual, isso prejudica e estoura na saúde das pessoas, né?
Você quer comentar? Eu também queria só falar um pouco também, quando você pergunta que tem um ou outro hospitais, acho que todos os hospitais que atendem as pessoas com HIV aqui em Pernambuco é defasado o recurso humano, a assistência em modo geral. Inclusive o Hospital Universitário Evaldo Cruz é um hospital credenciado para fazer cirurgias faciais por causa dos efeitos colaterais que o medicamento causa, desde 2010, e não está funcionando. A gente foi para o Ministério Público pedindo uma orientação do Ministério Público para que fizesse esse hospital realizar essas cirurgias reparadoras, que a gente chama, e continua lá. O SAI do Evaldo Cruz é um descaso mesmo, não dá nem como falar, só a pessoa vendo mesmo. Atende no final do hospital, lá no fundo do hospital, numa sala improvisada, os móveis todo quebrado, porta quebrada. O descaso é total mesmo, não é só no Correio Picante, não, é o IMIP, é o Evaldo Cruz, é todos os SAI mesmo, principalmente o Lessa de Andrade. E a gente tá falando bastante aqui do tratamento, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção é que a gente tá nesse dezembro vermelho simbólico, né? Dos 30 anos, mas não estão circulando muitas campanhas, né? Essa impressão, ela é correta, né? Porque parece que o foco da campanha é sempre só no carnaval, né? É bem interessante, Bruno, que você está dizendo. Nós estivemos com alunos e professores e profissionais do Hospital das Clínicas, aqui de Pernambuco, e falávamos justamente sobre isso. O Dezembro Vermelho foi uma das lutas, né, do movimento de luta contra a AIDS, para que fosse simbólico, né? Quando chegasse o mês de novembro, fosse colocado em prédios públicos, né? Já lembrando e tivesse a própria campanha. Mas não é o que está acontecendo, né, em Pernambuco. Realmente, isso só junta com o descaso que é do enfrentamento à AIDS. Isso realmente não está acontecendo. O governo do estado, há muito tempo, ele não cumpre com a política, né? Ele não faz a política de enfrentamento à AIDS. O que Cândido coloca, eu quero só reforçar, porque é muito importante, porque as medicações, elas têm um efeito muito forte no corpo das pessoas, né? Para as mulheres tem um efeito diferente, para os homens tem outros. E que isso não há pesquisa, infelizmente, no mundo inteiro não tem uma pesquisa sobre os efeitos colaterais das medicações. Mas nesse caso, que a gente chama de lipodistrofia, que é o caso de que você vai perdendo a gordura facial, é muito importante, e é de dores profundas para quem tem HIV, é muito importante que tenha um serviço que dê conta para isso, né? E não está dando conta. Então, em 2010, foi assegurado que seria feita essas cirurgias, né? E as pessoas estão mal. Tem gente que não sai de casa, gente. Deixa eu só te dar um exemplo. Se a pessoa passar perto de um ventilador, é uma dor profunda. Então, tem muita gente vivendo com AIDS que está em suas casas, que não podem sair, né? E muitas vezes você tem que recorrer ao Ministério Público, você ir para o jurídico para poder ter essa cirurgia, quando já foi assegurado desde 2010. Então, a gente tem um descaso do governo do estado imenso, de vários governos municipais também, porque eu acho que isso é uma coisa importante. Recife também é um descaso. Mas o governo do estado vem há muito tempo sem dar resposta qualitativa, nem sequer dizer assim, tá certo, gente, tá com isso, então nosso problema é esse eu vou tentar resolver alguma coisa. Isso não tem sido feito. E também, só lembrando também, quando o Simone fala que o governo não cumpre mesmo com a política de enfrentamento à AIDS, porque há mais de 2 anos que Pernambuco está sem lançar edital para as organizações que trabalham com HIV e AIDS, o município também, inclusive a Gesto, que é uma ONG que dá atendimentos jurídicos para as pessoas que vivem com HIV, está enfrentando muito problema com as pessoas sem poder atender, porque a partir de agora, com essa desaposentação da lei do pente fino do INSS, estão desaposentando as pessoas, e as pessoas procuram a GEST para ser atendido, e a GEST não está com condições de atender, porque tem um projeto parado desde o ano passado, lá na Secretaria de Saúde, que seria exatamente para a advogada da GEST trabalhar em cima desse projeto, para atender as pessoas com HIV dentro da assistência jurídica, não só para o INSS, mas sobre discriminação, preconceito, tudo isso que a gente está enfrentando no cotidiano, e está sem poder trabalhar porque o governo não executa o edital que foi lançado.
Como é que são esses editais? São editais públicos, né, de fundo público, aos quais são lançados em termo público, né, colocado publicamente. E aí as organizações que têm trabalho com HIV/AIDS podem fazer ações no campo da educação, no campo da assistência, né, se é uma instituição que trabalha no campo da assistência. Então, esse fundo público, ele é um fundo público que é colocado como editais, e aí as organizações apresentam os projetos, esses projetos são avaliados por um comitê e ele é aprovado ou não, né? Dependendo da avaliação desse comitê. Então, essa situação acontece há muito tempo. Os repasses não são feitos, os editais não saem. Então, é uma realidade muito dura para as pessoas que vivem com AIDS nesse estado. E a gente está entrando agora, né, num período de crescimento de um conservadorismo no país, né? E o HIV, eu acho que é um tópico que entra em choque, porque é transmitido através de sexo, né, também. E vocês acham que nesse momento que a gente está entrando, isso pode ter um reflexo nas políticas públicas de prevenção? Total. É muito interessante isso que você coloca, Bruno, porque assim, o conservadorismo, né, que está instalado nesse país, né, em toda a sociedade brasileira, nos preocupa bastante, né, para nós que atuamos na luta contra a AIDS, porque a AIDS, a maioria, né, digamos assim, a grande maioria dos casos de infecção por AIDS se dá através da relação sexual desprotegida, né? E com esse conservadorismo, e tendo em vista que a criatura, né, o criaturo que vai governar nosso país no ano que vem, ele já deu o recado. Ele disse que as pessoas que são contaminadas por HIV/AIDS é um problema delas. O HIV/AIDS é um problema das pessoas que estão contaminadas, e não do governo federal, nem de nenhum governo. Então, acho que isso já é um recado. E se você tem uma sociedade conservadora, ela vai, obviamente, através, inclusive, das instituições religiosas. Quando eu falo das instituições religiosas, eu não estou me referindo apenas a uma crença, mas, assim, no geral, há uma grande dificuldade de trabalhar a questão da prevenção, da camisinha, né? Do uso da camisinha. E essas instituições sempre têm dito que você não precisa, né? Não precisa usar. Aí vem toda a discussão de que você... na relação entre um casal não precisa do uso do preservativo, e traz todas umas questões fundamentalistas, né? E isso prejudica bastante a luta contra a AIDS. Tendo em vista, quando você iniciou o programa, que o Brasil ainda é aquele que dá a melhor resposta diante dos outros países, né? Isso é verdade, diante se a gente pensa de outros países, mas porque anos atrás, né? O Brasil sempre foi muito aberto às discussões, embora não quero dizer que esse país nunca tenha sido conservador, né? Ele tem sim, mas não tão profundo. A gente nunca teve um congresso tão conservador como a gente teve até esse último, né? E o que nos espera mais à frente. Então, assim, trabalhar o enfrentamento à AIDS diante de uma sociedade muito conservadora vai ser um desafio muito grande. Tendo em vista que isso acontece no campo religioso e que esse fundamentalismo religioso também ele acontece nas instituições de saúde. Muitas vezes os preservativos não são distribuídos porque as pessoas usam seus julgamentos morais para não distribuir, inclusive para jovens. Muitas vezes os jovens vão até o posto de saúde pedir um preservativo e ele diz, já está transando? Não vou lhe dar, não. Então, assim, quais são as contribuições também que esses sujeitos fazem a partir do seu lugar, né? Os julgamentos de valores. E até, inclusive, pensando ainda nessa questão da prevenção, a própria liberdade ou não liberdade de tratar do assunto na escola, né? Sim. Porque se tem se discutido muito nesse momento de transição que a gente está vivendo agora, né? Do veto, da proibição de se tratar desse tipo de assunto em escola também. Você falou da fala do presidente eleito, né? E eu estava até resgatando aqui que ele falou, se não se cuidou, o problema é dele, né? Não é problema meu. O presidente Jair Bolsonaro, o nosso próximo presidente, né, Jair Bolsonaro, ele já declarou publicamente que o SUS não deveria se responsabilizar pelo tratamento da AIDS. Vocês acham que isso é um risco, que isso pode acontecer? Isso é um risco profundo, né? Isso é um risco profundo e além de ser
muito arriscado, ele vai de encontro ao próprio princípio do Sistema Único de Saúde, que ele é universal. Então, assim, vai se restringir, né? Porque outra luta também da articulação AIDS e também da RNP é que para que o SUS se mantenha vivo, porque há um sucateamento muito grande. Por ser o SUS um programa universal, democrático, né? E tudo que é democrático nesse país está sofrendo ameaça. Tudo que é universal no sentido da democracia, do atendimento às pessoas, está sofrendo. Então, na hora em que ele diz isso, ele pode simplesmente diminuir ainda mais o recurso para o Sistema Único de Saúde. Na hora em que uma pessoa, né, dessa diz isso, ele também traz uma outra questão que reforça também os juízos morais das pessoas que estão a trabalho, né, os funcionários públicos, porque na hora em que eu não entrego o preservativo e leio isso não é um problema do Sistema Único de Saúde, então eu posso ser o profissional e dizer, não, você tem AIDS, meu bem, então o problema é seu, eu não vou, não vou me responsabilizar. Então isso, além de ser desumano, é muito fascista, né? Isso desculpem, mas é uma questão muito fascista. Complementar? Eu acho por aí mesmo que é um risco muito grande, né? Porque o retrocesso a gente já vai enfrentando, já está vendo, né? E só queria voltar mais um pouco atrás das campanhas, que falta realmente campanha. Inclusive, a gente tem uma lei nacional e uma estadual da autoria da deputada Tereza Leitão, que foi criada para sensibilizar os órgãos públicos para, em dezembro vermelho, iluminar todos os prédios de vermelho, como fazem em amarelo, azul. Sim. E o vermelho também é uma lei estadual. A gente tem uma nacional e tem uma estadual. A RNP encaminhou ofício a vários órgãos públicos. Eu não sei se é por preconceito ou banalização mesmo, que não quero dar importância à prevenção da AIDS, que nenhum prédio foi iluminado. Isso é lei. A gente não está pedindo favor aos prédios públicos e aos órgãos públicos, não. A gente está pedindo que cumpra a lei. Infelizmente, eles não cumprem essa lei. Uma outra consequência, né, que ainda pensando esse quadro nacional agora, que esse novo governo já trouxe foi em relação aos médicos cubanos, né, e não por acaso Cuba foi o primeiro país do mundo a eliminar a transmissão de HIV da mãe para o filho, né, isso que está acontecendo, né, que a gente está perdendo vários dos médicos desse programa Mais Médico, isso pode ter um impacto também no tratamento de HIV? Bem, diretamente não, né? A preocupação maior é, como o Simone falou, né? É com a banalização da AIDS, de modo geral, e com o sucateamento do SUS. Porque a gente, por lei, a gente está segurado, a não ser que ele dê um golpe na Constituição e acabe com todo o nosso direito. Porque ele não vai chegar lá também, como o Simone falou, e acabar de uma vez, mas pode estar, né? Reduzindo, deixando de... A gente já tem muita falta de antirretrovirais, do medicamento para HIV, a gente já tem muita falta hoje, e com esse pensamento dele de dizer que não tem a ver com as pessoas que ficam com HIV, pode até reduzir ou deixar até de comprar o medicamento. Isso é muito sério para as pessoas, porque você só não pode ficar sem remédio. E se ficar sem remédio, vai chegar até a falecer, por irresponsabilidade de um governante que não tem compromisso nem com ele mesmo. Uma coisa só para esclarecer, esse recurso desses editais, ele é federal ou ele é estadual, que vocês falaram? É estadual e municipal. Estadual e municipal. Existe federais também, mas o foco, a fala é mais no estado e no município. E uma declaração que também chamou atenção, né, que aconteceu essa semana, foi a proposta da criação de uma bolsa de auxílio para que mulheres estupradas não abortem, né? A gente consegue traçar um paralelo entre essa bolsa, que a gente não sabe se vai existir ou não, ele tem muita essa característica, né, de anuncia e volta, faz, não faz, a gente ainda não sabe se vai acontecer ou não, mas a gente consegue traçar um paralelo entre uma declaração dessa e um risco do aumento de casos de HIV em médio prazo, essa troca de políticas públicas, né, em vez de trabalhar a prevenção, se focar nessas outras coisas? Eu acho que é um risco, né? A gente está sempre pensar 2019 é sempre assim, a gente vai dar um salto, né? Porque o tentar analisar é justamente esse, um passo à frente, mas assim, primeiro que essa bolsa é uma das coisas mais perversas e absurdas, né? Que alguém pode declarar, pensar em existir. Porque você não pode fazer a compensação da violação de um corpo, né? Porque um corpo violado e você fazer uma compensação
para que, além do sofrimento, você não decida, depois dessa violação, se você segue adiante com uma gestação ou não, você não ser, o seu corpo, que você tanto luta para ser dona de si mesma, você já não conseguiu naquele momento, e depois o governo ainda diz, você não pode fazer isso porque você vai ter a compensação de uma bolsa. Isso é uma das coisas mais absurdas. Sabemos também que o número também de mulheres que são estupradas também, as mulheres não são estupradas, né, minha gente, assim, não sendo irônicas, mas assim, sendo muito verdadeiras, as pessoas não são estupradas com uso do preservativo, a gente sabe disso, né? Então, o risco também, a gente sabe também que há infecção de mulheres que elas são estupradas, também são infectadas, isso é uma verdade, né? As mulheres também, durante o estupro, também são infectadas, né? Inclusive quando elas são estupradas pelos seus próprios companheiros, né? Porque eu acho que isso é uma questão importante, porque a cada boletim, Bruno, sempre diz assim, a população que aumenta agora é a população jovem. Depois, cada ano tem uma população diferente. E a gente sabe que, assim, as pessoas infectam. Se a gente for traçar um perfil, essas são sempre as pessoas que estão em situação de pobreza, as pessoas negras e mulheres. O número de mulheres é menor do que o dos homens, sim. Mas as mulheres continuam aumentando. A cada boletim, o número de mulheres está maior, né? Então, assim, esse crescimento do número de mulheres que estão infectadas também é grande. Enfim, mas há o risco, sim. A questão que você tinha falado dos médicos cubanos, eu acho que tem uma questão que é importante, que assim, a rede pública de saúde no Brasil, e se a gente for pensar aqui em Pernambuco, ela tem um déficit muito grande de muitos profissionais, especialmente de infectologista, né? E também há, assim, com todo respeito à classe médica, mas também há uma resistência também de trabalhos dos médicos, por exemplo, no interior, quando eu falo interior, eu digo assim, naqueles lugares mais distantes do que pensando na capital. E eu acho que isso também traz uma questão que tem a ver também com a formação, né? A gente tem uma formação no Brasil, no campo da saúde, que é muito mais para que as pessoas, os indivíduos, né? Quando eu falo indivíduos, assim, os sujeitos, os alunos, eles se deem muito bem profissionalmente, mas ninguém está pensando na defesa de um sistema único de saúde. As pessoas são formadas para se darem bem na sua carreira, crescer, né? Profissionalmente, mas ninguém pensa, eu estou sendo formado para contribuir com esse sistema único de saúde, para qualificar. Então, assim, as pessoas pensam muito mais, e há como é que eu posso dizer? E há também, pensando na rede, um profissional está aqui em Recife, daqui a pouco tem um concurso, digamos, lá em Palmares, que vai ganhar mais, ele sai daqui. E tem uma migração muito grande, e os furos vão ficando na rede, porque não tem essa ocupação. Então, isso é uma preocupação muito grande, muito grande. A gente vai dar um rápido intervalo e daqui a pouco a gente está de volta com Fora da Curva. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Universitária FM 99.9. Universitária FM, Agenda Cultural. A festa Libertinagem Gogó e Taylor vai ser neste sábado a partir das 14h no Se Inspire Arsenal, que fica na Rua da Guia, número 234. Entre as atrações, a DJ Keila Liberal, o acústico da banda Boa Vista Hard Club e os shows de lançamentos dos novos trabalhos da Mascates e da Gelo Baiano, além de mostra de curtas pernambucanas da nova geração. Ingressos à venda na hora e local do evento. O Maracatu Real da Várzea celebra seus 21 anos de resistência da cultura afro neste sábado, a partir das 14h, na Praça da Várzea. O projeto social tem como principal objetivo difundir ritmos afro-brasileiros com a maior expressão de raiz de Pernambuco, o Maracatu de Baque Virado. O evento é aberto ao público. Universitária FM, Agenda Cultural. A Rádio Universitária AM agora é Rádio Universitária Paulo Freire. A Rádio Paulo Freire vai proporcionar uma construção de saberes compartilhados. De estabelecer uma conexão entre
né, o conhecimento acadêmico, as pesquisas e o público em geral. Vai dar escoamento para a produção dos alunos. Pode qualificar a nossa prática pedagógica em comunicação, porque nós vamos ter um espaço de experimentação. Uma formação que desperte no estudante a consciência da importância do trabalho do comunicador na sociedade e, sobretudo, nesse viés da comunicação pública. O sonho, assim, de ver uma Rádio Paulo Freire seria de a gente ir nesse fluxo contrário, né? Esse é o grande papel de uma rádio pública, de uma emissora pública. É levar e trazer a voz das pessoas. Resgatar os ideais de Paulo Freire, da participação, do debate público, a importância da educação como emancipação humana. Vai ser muito importante para colocar em prática tudo aquilo que a gente está vendo na sala de aula. Que a gente possa ter uma troca de conhecimento. A minha expectativa é muito grande, porque é um sonho. E um sonho que a gente tem sonhado junto. E um sonho que a gente sonha junto vira realidade. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Olá, povo, olá, pessoas. Eu sou a Adeluna e neste sábado no Interdependente Música e Conhecimento vamos de metal com a banda Nervo Chaos de São Paulo e Brutal Order. É isso aí, neste sábado às 18 horas na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Nesta segunda, dia 17, uma edição especial do Almoço Musical ao vivo no fim de ano da Universitária FM. O pianista pernambucano Amaro Freitas, revelação do jazz brasileiro, apresenta o seu novo repertório ao vivo, direto do estúdio Transmídia da 99.9. Participe nesta segunda, dia 17, aqui na Universitária FM e no YouTube e Facebook 99 Universitária. Ministério da Cultura e Prefeitura do Recife apresentam Baile do Menino Deus, o maior espetáculo do Natal. Há 15 anos encantando plateias no Recife. Praça do Marco Zero, dias 23, 24 e 25 de dezembro, às 20 horas. Música, teatro, dança e muita alegria. Baile do Menino Deus, nosso jeito de brincar o Natal. Grátis. Realização: Ministério da Cultura, Governo Federal e Relicário Produções. Apoio Universitária FM. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. Estamos de volta com o programa Fora da Curva, que fala hoje sobre a prevenção e tratamento de HIV em Pernambuco e também no Brasil. Meu nome é Bruno Nogueira, eu estou aqui no estúdio com Simone Ferreira, que é feminista, cientista social, integrante da Articulação AIDS em Pernambuco e do Fórum de Mulheres de Pernambuco, e também com José Cândido da Silva, que é representante da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV. Antes da gente retomar a conversa da gente, só noticiar um fato que aconteceu ontem, né, que faleceu Eunice Paiva, né, que foi símbolo da luta contra a ditadura militar. Ela faleceu aos 86 anos de idade, segundo o Instituto Vladimir Herzog. Eunice, ela lutava contra um mal de Alzheimer. Também uma perda simbólica nesse momento político que a gente está vivendo hoje no país. Mas voltando à nossa conversa, né, uma questão que vocês levantaram no começo, que eu achei interessante, é que falar de HIV não é só uma questão de saúde, né? Como é que a gente pode explicar isso para nosso ouvinte? Falar de HIV, geralmente a gente fala muito no campo da saúde, porque assim, por ser um adoecimento, né? Você adoece, e aí você tem que resolver muitas das coisas no campo da saúde. E o que a gente tem sempre discutido, porque a maioria das pessoas colocam sempre ou pensam, por falta de conhecimento, por falta de convivência também com as pessoas vivendo com AIDS, é que como se as pessoas vivendo com AIDS fosse uma doença em si. Mas não é, né? A AIDS, na verdade, ela provoca um adoecimento. Então, falar também sobre a AIDS é falar sobre a questão da previdência, né? Cândido acabou de colocar a questão dos benefícios que estão sendo retirados, né? Isso é uma preocupação muito grande.
É falar também sobre a questão de oportunidade no campo do trabalho, porque a gente enfrenta ainda na sociedade muito preconceito, então as pessoas vivendo com AIDS dificilmente conseguem emprego. Ainda, inclusive, é uma lei que não pode se pedir teste para HIV. Né, para a pessoa ser contratada. Admissional, não pode. E mesmo assim, tem muitas empresas que fazem isso, né? Então a gente sabe que não pode. Então, trabalho também, uma pessoa vivendo com AIDS, ela pode trabalhar normalmente, né? Também falar sobre HIV/AIDS também é falar sobre moradia. Né? Então, muitas pessoas se contaminam com HIV e depois desenvolvem AIDS e muitas vezes são demitidas, né? E não conseguem mais trabalhar. E não conseguem trabalhar, então elas não têm uma alimentação adequada, elas não têm uma moradia. Haja visto, por exemplo, que muitas que a gente conhece, né, muitas pessoas que inclusive procuram também as organizações não governamentais que estão em situação de rua, elas estão vivendo com HIV. Né? Tem situações que a gente acha que é muito importante quando a gente sempre dá um destaque para as mulheres, porque assim, muitas mulheres, né, se descobrem com HIV, muitas vezes infectadas pelos seus companheiros, a maioria dos casos. Os companheiros abandonam as casas, as mulheres não têm trabalho, vão morar na rua. Né? As famílias, a gente sabe também que as famílias nem sempre têm como acolhê-las, né? Ter elas dentro de casa, novamente, isso tem a ver com a questão orçamentária, tem a ver também com a própria vivência, né, das pessoas, e essas mulheres vão para a rua. Então, é necessário também ter uma discussão de uma política de moradia para as pessoas vivendo com AIDS. É necessário também discutir a questão do trabalho, da mobilidade, que eu acho que Cândido, como integrante da rede de pessoas vivendo com AIDS daqui de Pernambuco, pode também conversar um pouco sobre a luta que também tem a ver com mobilidade das pessoas, tem a ver com transporte, tem a ver com alimentação. Então, assim, falar sobre a questão tem a ver com educação, né? A gente tem que a gente sempre tem discutido aqui em Pernambuco, que é o seguinte: as escolas aqui em Pernambuco não implantaram, as escolas públicas principalmente, que é um programa que é sobre prevenção nas escolas. Foi a maior dificuldade, né? Aqui, na verdade, quem fez isso foi o Sintep. E não o governo, não colocou, a Secretaria de Educação não colocou que é educação e prevenção nas escolas. Isso também tem a ver com a educação. Falar sobre AIDS também tem a ver, falar sobre o enfrentamento ao machismo, a violência contra as mulheres, a questão do racismo. Então, assim, não é só no campo da saúde. A saúde é onde você deságua pela questão do adoecimento, mas tem todas as outras questões que elas estruturam a questão da AIDS mesmo, que elas estruturam, elas são, na verdade, as causadoras até você se contaminar e depois a vivência com essa infecção. Você quer complementar? Só complementando a fala de Simone, é porque também a AIDS, além da AIDS, a tuberculose é uma doença que mais acomete as pessoas que vivem com HIV, né? E levando até a morte, porque não tem uma assistência adequada, né? Principalmente na alimentação. Não é fácil tomar medicação pela manhã logo cedo em jejum, sem ter nenhum pão para comer. E a política de assistência social não dá condições para essas pessoas. Falar também que em outros estados, as pessoas que vivem com HIV, por viver em vulnerabilidade social, têm direito a uma carteira de livre acesso para andar nos ônibus da região metropolitana e até do interior, Fortaleza, Natal, Maceió, entre outras. E Pernambuco é uma luta muito grande da Rede Nacional de Vivendo com HIV e AIDS, junto com a Assembleia Legislativa, junto com o governo, para facilitar o acesso das pessoas ao seu médico, às suas consultas, aos seus psicólogos, e também ver que a saúde, a pessoa não vive só de médico, né? A pessoa precisa de lazer, precisa ir para uma praia, para algum lugar, e como vive em vulnerabilidade, não tem condições de pagar suas passagens. Isso acarreta mais o psicológico das pessoas, né? Saúde mental está atingindo muitas pessoas que vivem com HIV, porque as pessoas ficam isoladas dentro de casa sem ter um dinheiro para ir numa praia, para ir no cinema, para ir até no médico mesmo. E a gente enfrenta uma grande dificuldade aqui em Pernambuco quando vai discutir com o governo a possibilidade desse carteira de livre acesso para as pessoas que vivem com HIV e AIDS. Né? A gente tem levado uma discussão muito grande também, porque o descaso é muito grande, porque a gente saiu com a determinação do Conselho Estadual de Saúde para a implantação
de um ambulatório que cuide HIV e AIDS, a co-infecção, que, como eu falei, é a que mais mata no Brasil e aqui em Pernambuco. Então, desde 2012, esse dinheiro foi forçado, saiu com a rubrica para ser construído esse ambulatório, e até o momento a gente vem discutindo, não tem resposta do governo nem da Secretaria de Saúde com relação a esse ambulatório com a infecção, que é muito importante, porque o único hospital que atende pessoas com tuberculose aqui em Pernambuco é o Otávio de Freitas. E é super lotado, como algumas pessoas já viram em alguma reportagem, a pessoa sendo atendida no chão, a pessoa com HIV, com tuberculose, numa maca no chão, só vai complicar mais a saúde, né? Então, se a gente tivesse um ambulatório que desse uma assistência às pessoas com HIV nesse sentido, então seria um pouco melhor para o tratamento das pessoas. Você falou aí da questão da carteira, né? Que você falou que existe em Fortaleza, Natal. Tem outros exemplos de políticas públicas em relação ao paciente HIV acontecendo no Brasil que poderiam ser implementadas aqui? Sim, como o Simone falou, moradia em Sergipe, em outros estados, a moradia é uma especificidade. Quem vive com HIV tem uma prioridade para estar nesse programa Minha Casa Minha Vida. E aqui em Pernambuco a gente não tem, né? Em outros estados oferece cestas básicas para quem vive com HIV e com infecção, tuberculose e AIDS. São, entre outras, políticas mesmo de assistência que existem em outros estados. Em Pernambuco nós não conseguimos acessar esse serviço. E uma outra coisa que a gente estava conversando também aqui durante o intervalo, né? Como é que tem sido encaminhada essas denúncias todas que a gente chamou a atenção aqui nos conselhos de saúde? Olha, a gente tem levado várias denúncias para o Conselho Estadual de Saúde, Conselho Municipal de Saúde. Inclusive, a gente tem o apoio dos conselheiros, do Conselho, mas a gente não vê resultado nenhum. Principalmente do Ministério Público. Esse problema que eu te falei anterior do Evaldo Cruz, que não faz a cirurgia de lipoatrofia, está no Ministério Público desde 2010. A gente não vê resposta do Ministério Público nenhum também. Falta de medicamento, falta antirretrovirais, a gente denuncia no Ministério Público. Os antirretrovirais chegam ao serviço e a gente não tem resposta nenhuma do Ministério Público. Falta especialidade, falta leite nos hospitais de referência. E tudo isso, o Ministério Público é comunicado e a gente não vê uma determinação ou uma ação também do Ministério Público, nesse sentido de fazer cumprir a lei. Eu queria só, na verdade, voltar a uma pergunta que eu falei que eu fiz, que só você respondeu. Eu não sei se você queria complementar em relação a essas outras políticas públicas. Tem alguma outra que você quisesse destacar? Não, eu acho que só com ele a fala. Não, das políticas públicas eu acho que todas são importantes, porque eu acho que é compreender a pessoa que vive com AIDS como sujeito integral, né? Então, assim, claro que tem um foco no campo da saúde, mas tem toda uma outra. Como eu falei, se você pensa no campo por exemplo, você vai pensar no campo do trabalho, porque esse tem sido uma resistência, né, Cândido, muito forte para as pessoas que vivem com AIDS, né? Porque tem sido o tempo inteiro questionado e a própria política de não há uma política, né, em relação ao trabalho. A questão também, que eu acho que é bem importante, que tem a ver com a previdência, né, a questão dos benefícios. Então, assim, na verdade, as políticas públicas, elas precisam estar articuladas, porque falar sobre saúde não vai resolver o enfrentamento à AIDS nem no Brasil, nem em lugar nenhum, muito menos aqui em Pernambuco, onde a gente ainda tem um pouco, eu diria, um pouco de resposta que é no campo da saúde. Mas você não consegue dialogar, muitas vezes, eu estou dizendo isso porque há muitos anos se tenta discutir, vamos chamar representantes da Secretaria de Educação, da Secretaria de Transporte, enfim, das cidades. E aí, essas pessoas nunca aparecem. Porque acham que o enfrentamento, discutir AIDS e enfrentamento à AIDS não é uma responsabilidade dessa política. Então, essa é uma grande questão que a gente tem pressionado há muitos anos, né? Inclusive, colocando, já houve comissão especial na Assembleia Legislativa de Pernambuco, a qual foi convocados os outros, mas há uma resistência muito grande, porque não tem como trabalhar o enfrentamento à AIDS pensando só na saúde. Como é que Pernambuco está em relação ao Brasil nesses processos de prevenção e de tratamento? Bem, não só Pernambuco, né? Como você falou, o Brasil todo, a gente não vê nenhuma campanha de prevenção. Como se falou no início,
que a gente só vai falar de AIDS ou no 1º de dezembro ou no Carnaval. Né? A gente precisa de campanha mais efetiva, tanto por parte do município como por parte do Estado. Ninguém fala de AIDS mais. Quando fala, é banalizando. A gente precisa levar a AIDS a seriedade. A AIDS ainda mata muita gente, ainda morre muita gente de AIDS. E ninguém fala isso. O que fala é que tem tratamento, né? Sim, tem tratamento, sim. Mas ainda morre muita gente. Muita gente ainda se infecta de AIDS. E a gente não vê uma campanha direcionada. Né? Não tem uma campanha. Não tem uma campanha direcionada para os jovens, que é hoje que mais está se infectando. Não tem uma campanha direcionada para as mulheres. Tem uma campanha direcionada para o público em geral. A gente precisa falar de AIDS todos os dias. Não precisa falar de AIDS só uma vez por ano, não. A gente tem que estar o dia todo falando que a AIDS ainda mata muita gente, que a AIDS está infectando 2 pessoas em 6 horas. Mas, infelizmente, a gente não vê essas falas. Né? Quando fala, são de banalização mesmo. Dizer que a AIDS não mata sim. Mata gente. Todo dia morre gente aqui em Recife, Pernambuco. São 2 pessoas por dia que morrem. Por que não falam isso? Ficam falando que a AIDS não mata. Então, isso é um tipo de banalização que tira o medo das pessoas também de fazer prevenção. Porque de já tem remédio, não me importa mais. Então a gente tem que estar falando que o preservativo é o único 100% que deve estar falando. Ninguém fala mais de camisinha, né? Não fala mais de camisinha. Precisa estar falando, sim. Nesse campo da campanha, eu acho que a gente tem uma discordância, né? O movimento também tem uma discordância em relação às campanhas, né? Porque, como o Cândido colocou, a AIDS precisa ser discutido sempre, né? A discussão da prevenção, que eu acho que é um grande desafio para pensar no campo das políticas públicas, a prevenção como algo do cotidiano e não como algo também imposto, porque também é muito assim, use, né? Tem aquela coisa de colocar como use. Tem uma questão que eu acho que é importante, é que as campanhas que são feitas no Brasil, elas são feitas em momentos festivos. Tirando o 1º de dezembro, é feito em momentos festivos, tipo Carnaval, às vezes no São João. Então, assim, são campanhas e elas são colocadas de uma forma, inclusive o teste, né, que vocês sabem, um teste rápido, você pode, né, são ofertados no Carnaval, em momentos festivos, mas essa tem uma questão também que a gente tem levantado muita atenção, que é o seguinte: você oferta, veja a campanha como é pensada. Não, para as pessoas, as campanhas são pensadas para as pessoas descobrirem se são soropositivas para o HIV ou não, né? As campanhas são pensadas desse jeito. Mas não é pensado, por exemplo, que ao fazer uma campanha você pode ter uma demanda para a rede pública dar conta, seja de saúde, seja de outros lugares. Mas vamos pensar na de saúde, né? Porque é a que coordena essa parte dessa campanha. Então, assim, você tem uma demanda que, ao a pessoa descobrir que é soropositiva, ela precisa acessar a rede, ela precisa ter os medicamentos, ela precisa fazer todo um acompanhamento. Se você tem uma rede desmantelada, se tem uma rede que não dá conta, a sua campanha está completamente furada. Você só quer um número. Você só quer detectar um número. Por outro lado, você faz um teste durante a campanha e que a gente sempre tem lutado que para fazer o teste é importante que você tenha acolhimento, aconselhamento e acompanhamento. Uma campanha, ela só faz o acolhimento. Porque você faz o teste, você está em pleno carnaval. Sim, daí você descobre que é soro positivo ou soro positiva. Você vai fazer o quê? Você vai sair de lá, acabou seu carnaval. Porque não é simples assim, gente. Vamos ser, né? A gente precisa ser um pouco sincero. Você acabou de saber que você é soro positiva, você não tem ali perto uma assistência psicológica, você não tem um acolhimento para discutir um pouco com aquela pessoa. Então, assim, as campanhas pensadas no Brasil não são campanhas que, claro que você não vai fazer, não é o fim do mundo, como a gente costuma dizer. A AIDS não é a morte. Mas também você tem que ter um mínimo de acolhimento àquela pessoa e de assistência e de acompanhamento. Você não sai do carnaval, tô aqui brincando, tá lá no forró, não sei o quê, acabei de descobrir, e aí? E as campanhas são nesse sentido, né? Lide com isso. São sempre nesse sentido. Então, assim, e que parece que as pessoas só têm que se preocupar durante a festividade. Ou seja, não é quando as pessoas estão em seus relacionamentos, né? Então, sempre tem muito nesse sentido. Não é uma campanha pensando no cotidiano, e sim uma campanha muito focada ali, naquele momento.
Mas o que eu tinha perguntado um pouco antes, que acabou a gente acabou mudando de assunto, como em relação aos outros estados do Brasil, né? Nós estamos bem em relação a outros grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, né? Em que posição a gente consegue colocar Pernambuco em relação à campanha, tratamento, outras questões relacionadas à soropositividade no Brasil? Eu acho que a gente precisa melhorar muito aqui em Pernambuco, principalmente na fala de Simone, porque se você faz o teste e se descobre, não tem um acompanhamento psicológico. E para você acessar uma consulta é de 1 mês a 2 meses. Quanto é esse período que você fica dentro de casa ou onde for, esperando ter a primeira consulta, como é que fica a cabeça das pessoas sem ter um atendimento psicológico, sem ter uma assistência integral mesmo no SAI? Porque falta tudo. Enquanto a posição de Pernambuco, queria nós aqui de Pernambuco tá pelo menos igual um pouco a São Paulo. Porque eu não tenho nem classificação para Pernambuco. Porque Pernambuco é o primeiro lugar, o estado do Nordeste com o maior índice de pessoas com HIV. Pernambuco tem 26.657 mil pessoas com HIV em Pernambuco. Sem ter uma assistência integral. Com todas as dificuldades que as pessoas enfrentam para acessar o serviço. Eu acho que Pernambuco, se eu fosse colocar hoje, eu acho que Pernambuco está abaixo de todos os estados. Porque é muito difícil aqui em Pernambuco o acesso à saúde, principalmente as pessoas que ficam com HIV. E uma outra questão que eu acho que também acabou passando na conversa da gente, pensando outras políticas públicas, é necessário também um trabalho com o contexto carcerário, né? Como é que isso se dá aqui? Existe esse... Já é difícil, né? A gente que vive com liberdade, já é difícil acessar o serviço, imagina quem vive, né, em cárcere privado, né? E a gente não vê um trabalho feito direcionado também a esse público, né? As pessoas vivem lá, escondidas, às vezes tem HIV, se esconde porque não pode falar dentro do presídio, porque se falarem mata ou fica batendo. As pessoas têm que tomar remédio, às vezes, quando tomam lá dentro do presídio, escondido, né? Para ninguém saber da soropositividade, que o preconceito ainda é muito grande com as pessoas que vivem com HIV. Então, a dificuldade é muito grande em todos os aspectos. Eu não trabalho muito nessa área dos presídios, mas a informação que eu tenho é essa, que a dificuldade de acesso também, o tratamento, é imaginar, porque a gente que vive aqui, do lado de fora, com todas as dificuldades de acesso, imagina lá. Às vezes quer vir para uma consulta, não tem um carro para trazer. Às vezes tem um carro, não tem um policial para acompanhar, né? Então a complexidade é muito maior do que quem vive com HIV fora dos presídios. A gente tem um dado aqui que diz, né, que a prevalência de HIV nas unidades carcerárias chega a ser 40 vezes maior do que na população em geral. Só para complementar, tem a Pastoral da AIDS, ela é uma dos movimentos que integram a articulação AIDS em Pernambuco. E ela tem sempre trazido informações, trazido informações e denúncias. A gente tem um sistema carcerário, isso não é novidade para ninguém, que é bem difícil, né? É muito problemático. E que fazer a prevenção no sistema carcerário é um desafio imenso, né? E também a detecção. Porque também há muita dificuldade, né, de diálogo sobre a questão da AIDS, a própria assistência para as pessoas que estão em situação de aprisionamento, a assistência no sentido de ir ao médico, dos acompanhamentos, isso tudo é uma grande dificuldade, é uma outra realidade, né? E há também a Pastoral da AIDS, também tem, nesse campo, que trabalha no campo carcerário, tem sempre dito para nós que, assim, do mesmo jeito que a gente percebe fora, né, pensando assim, de quem está fora do cárcere, há uma dificuldade muito grande a gente percebe uma subnotificação, isso também acontece no presídio, porque há um descaso muito grande nesse campo do enfrentamento à AIDS. Então, há uma dificuldade de fazer uma ação dentro dos presídios. Então, esse número que você acabou de dizer, Bruno, pode estar muito maior do que a gente imagina. Sim. E a gente já está chegando perto do nosso desfecho aqui final. Você falou aí da Pastoral, eu falei da Gestos. Que organizações atuam hoje em Pernambuco que a gente possa divulgar aqui para nossos ouvintes que trabalham diretamente com questões ligadas a HIV?
Olha, também tem o GTP+, que é o Grupo de Trabalho em Prevenção Positiva, também, que é uma organização que trabalha com assistência, inclusive também com as pessoas trans, né? Trabalham também com isso. Também há o Movimento Nacional de Cidadãs Positivas, que é formado por mulheres também que vivem com HIV/AIDS, que trabalham nesse campo da política. Tem em Paulista também, que é a Casa Herbert de Souza, que trabalha também tanto com essa parte de educação e saúde. Tem vários grupos, né? Por exemplo, tem outras organizações também que trabalham, que também fortalecem as mulheres mentais, como, por exemplo, o SOS Corpo. Também há outros movimentos que também dialogam, não é, Cândido? Também, fora a RNP, que dialogam, que a gente consegue um diálogo. Às vezes a gente consegue falar com o Fórum de Mulheres de Pernambuco, a gente consegue falar também com outros no campo da juventude. Então, assim, tem organizações. Agora, também é importante, Bruno, sendo bem rapidinha, que muitas das organizações que trabalham com o enfrentamento à AIDS fecharam em Pernambuco. Isso é um dado muito grave, né? Isso é um dado que, para a gente, revela de que há um descaso, inclusive. Então, muitas organizações fecharam por falta de recurso também. Então, isso é uma grande preocupação e uma preocupação também que se estende para 2019, tendo em vista que a criatura que vai governar disse que o ativismo morre no Brasil, né? Não vai mais acontecer. Tem algum outro órgão que você... Não, eu queria falar só da RNP, né? Que é a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com AIDS, que acolhe as pessoas, né? No sentido de fortalecimento político, social e luta por direito de cidadania, que nós se reunimos lá na sede da Gestos também. E estamos... Você falou desses que fecharam. Teve algum muito simbólico, assim, que fechou, que tinha uma atuação importante? Teve a ASA, né? A ASAS, né? O Viva Rashid, que trabalhava com criança, que era muito importante, que trabalhava com bebezinho, crianças. O Viva Rashid trabalhava com as crianças e eles tinham uma sala no IMIP, era o único que trabalhava nesse campo com criança infelizmente fechou, né? E todos esses outros também correm o risco também. A gente vai ter que encerrar, nosso tempo já esgotou. Queria agradecer bastante a participação de vocês aqui hoje no programa, agradecer a audiência de quem está nos ouvindo na Rádio Universitária e lembrar que o programa reprisa hoje às 21h e também está disponível em nossas redes sociais. O programa teve produção de Ed Rodrigues, locução e roteiro de Bruno Nogueira e na equipe Chaina França e Carol Torpe e nos trabalhos técnicos Marco da Lata. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12